Então você quer melhorar no xadrez e está cansado dos mesmos conselhos genéricos, como analise suas partidas e faça puzzles. 1 tonelada de puzzles. Sim, puzzles são extremamente essenciais e super importantes porque te ajudam a identificar padrões e ficar mais rápido em encontrar táticas. Mas eles não são a única coisa que vai elevar o seu jogo. Nesse vídeo eu juntei 8 estratégias que me ajudaram a passar dos 1900 no chess.com e você pode começá-los a usá-lo agora para realmente melhorar no seu jogo. Vamos nessa. Seja você um iniciante ou alguém que está preso no mesmo rate há meses, construir um repertório de aberturas é a estratégia 1. Quando você está começando a construir um repertório de abertura, você não precisa memorizar cada linha que existe por aí, tentando enfiar toda essa informação na sua cabeça só vai atrapalhar. O que eu recomendo é bem mais simples e funciona. Apenas prepare respostas para os lances mais comuns que seu oponente pode jogar e se atenha a eles. Jogar as mesmas linhas repetidamente te ajuda a construir experiência prática, porque você vai começar a reconhecer posições familiares e saber os planos certos de forma mais natural. De brancas você tem algumas opções, E3, G3, C4, mas as aberturas mais populares são E4 e D4. Geralmente E4 leva jogos mais abertos, enquanto um D4 tende a criar setups mais posicionais. Então tente escolher aberturas que se encaixem no seu estilo. Digamos que você escolha um E4. Nesse ponto, as respostas mais comuns das negras são E6, E5, D5, C6 e C5. A ideia principal aqui é que você já deve ter um plano pronto para cada uma dessas defesas. Se seu oponente jogar E5, você pode entrar em uma partida italiana. Se ele jogar D5, talvez mude para uma variação das trocas, e assim por diante. Se ele jogar algo estranho, ou um linha que você não estudou, sem problemas, apenas continue desenvolvendo suas peças, controlando o centro. Você não precisa memorizar 20 lances teóricos para sobreviver à abertura. Tudo que você realmente precisa é entender a lógica por trás desses lances, que pode ser resumida em 3 pontos principais. Controle o centro, desenvolva suas peças, começando pelas leves, e roque nos primeiros 10 lances. Apenas seguir essas três regras simples pode te colocar em posições sólidas contra a maioria dos jogadores. Agora vamos falar sobre o que não fazer na abertura. Não mova a mesma peça várias vezes. Não avance muitos peões. Não tire a dama cedo demais. E não faça lances sem propósito. Estratégia 2. Sempre se pergunte o que seu oponente está ameaçando. Um dos erros mais comuns é apenas focar nos seus próprios lances sem pensar no que seu oponente está tentando fazer. Depois de cada lance que seu oponente faz, você deve sempre se perguntar: qual é o propósito desse lance? Talvez ele esteja esperando um ruptura de peão, ou talvez haja uma ameaça tática chegando. Se você conseguir descobrir o plano dele, você estará muito bem mais preparado para lidar com isso e evitar surpresas desagradáveis. Então digamos que seu oponente abra com E4, você responde com E5 e ambos desenvolvem suas peças. E então ele de repente joga dama H5. Se você não parar e se perguntar por que ele tirou a dama tão cedo, você pode ignorar a ameaça e levar o mato do pastor, e obviamente você não quer isso. Estratégia 3. Não troque seu bispo por um cavalo sem um bom motivo. No xadrez, cada peça recebe um valor padrão. Tanto um par de cavalos quanto um par de bispos são geralmente avaliados em 6 pontos, mas isso realmente depende da posição. Em posições muito fechadas, os cavalos podem ser mais eficazes, porque eles podem pular sobre as peças e criar ameaças em espaços apertados. Dito isso, muitos grandes mestres concordam que, comparado a um par de cavalos ou um par misto, ter 2 bispos é basicamente como ter um ponto extra. Isso porque os bispos controlam mais casas de longe e especialmente no meio do jogo, quando o centro começa a se abrir. É aí que eles se tornam uma arma poderosa. Então evite trocar um bispo no início do jogo. Faça isso apenas se você estiver tirando uma peça muito forte, sentado em uma casa-chave. Se a posição estiver super fechada, ou se a troca der vantagem tática imediata. Estratégia 4. Domine o tempo no relógio. Você já perdeu uma posição ganha porque ficou sem tempo? Pois é, meu amigo, todos nós já passamos por isso. No xadrez, até a ideia mais brilhante não vale nada se você não tem tempo para jogá-la. Seja no bullet, blitz ou rápido, uma má gestão do relógio transforma posições ganhas em derrotas de partir o coração. Então vamos consertar isso. Comece por não pensar demais no óbvio. Jogue suas aberturas rapidamente. Se você já estudou suas linhas, confie nelas. Utilize o turno do oponente para pensar na sua estratégia e guarde o cálculo profundo para o meio jogo. Estratégia 5. Aprenda as coordenadas. Cada casa em um tabuleiro de xadrez tem uma coordenada específica. As colunas são rotuladas de A a H e as fileiras de 1 a 8. Bem simples, certo? Mas a grande maioria dos jogadores superestima o quão importante é internalizar completamente esse sistema. O objetivo é reconhecer as casas instantaneamente.
Saber que esta casa é C5 e aquela é F4 é crucial, porque aumenta sua visão espacial. Sua visão espacial é o que te ajuda a acompanhar onde todas as peças estão e visualizar potenciais ameaças. Quantas vezes você perdeu uma peça só porque esqueceu do bispo lá no canto? Esse tipo de erro acontece quando suas habilidades espaciais ainda não estão afiadas e seu mapa mental do tabuleiro ainda está completo. Uma maneira simples de treinar isso é usando o treinador de coordenadas gratuito do Lichess. Apenas escolha um dos modos de treino, clique em iniciar treino e pronto. Estratégia 6. Contra-ataque e não seja passivo. Deixe-me dar um exemplo para que você possa ver exatamente o que eu quero dizer. Digamos que seu oponente tente um ataque fegatelo. Nessa posição, a resposta clássica é jogar peão para D5 e após a captura, você joga cavalo A5, atacando o bispo. Mas se você quiser contra-atacar, sugiro bispo C5. Agora o melhor lance para seu oponente é bispo captura em F7, mas a maioria dos jogadores joga cavalo captura F7, porque eles serão tentados pelo garfo na dama e na torre. E é aí que entra o seu ataque. Começa com bispo captura F2. Agora seu oponente tem uma escolha a fazer, capturar ou não. Se ele capturar, você joga cavalo captura E4 e de repente ele está em grandes apuros. Ele só tem 6 lances legais e 4 deles perdem instantaneamente. Por exemplo, se o rei for para A3, você joga dama H4. Se ele pegar a torre, ele praticamente leva checkmate em alguns lances. Então após cavalo captura E4, o melhor lance para as brancas é rei G1. Mas mesmo assim, você vai de dama para G4, ameaçando mate. Após peão G3, você captura com cavalo. Quando ele recaptura, você joga dama G3 e agora o único lance dele é rei F1. A partir daqui, o plano é simples. Crave o cavalo no rei, avance o peão para E4, então bispo para C3, cheque, e assim a dinâmica virou. Você é quem está tomando a iniciativa e indo atrás do rei dele. No xadrez, ninguém ganha apenas defendendo. Para vencer, você tem que forçar seu oponente a cometer erros, e a melhor forma de fazer isso é atacando. Isso não significa jogar todas as suas peças para frente sem nenhuma consideração pela defesa do oponente, mas ser capaz de reconhecer o momento certo de tomar iniciativa e punir cada lance impreciso do seu oponente. Voltando à posição anterior, mesmo que as brancas decidam não capturar seu bispo, você pode jogar dama D7, e agora as brancas têm que se super cuidadosos porque você está ameaçando prender a dama dele e ganhar o jogo. Estratégia 7. Use o método de eliminação para calcular. No xadrez, existe basicamente 2 estilos de jogos essenciais. Ao estilo posicional, pense em Karpov, que é tudo sobre estratégia de longo prazo, melhorando suas peças e controlando casas-chaves. E depois, há o estilo tático, focado em combinações afiadas e lances forçados, mais como Mikhail Tal ou Kasparov. Não importa qual seja o seu estilo, em todo jogo você terá que calcular, às vezes mais, às vezes menos. Calcular significa visualizar e analisar uma sequência de lances na sua cabeça para prever o que pode acontecer. Para ajudar a navegar nessa complexidade, o grande mestre Alexander Kotov, em seu livro, criou o conceito de lances candidatos. Basicamente, as opções possíveis que você considera antes de começar a calcular qualquer variação. Mas como você pode imaginar, se você está jogando partidas rápidas ou blitz, esse tipo de pensamento profundo pode consumir muito tempo, especialmente se você está considerando vários lances candidatos. É por isso que um método muito mais prático é a abordagem da eliminação. Se você vê que um lance candidato é fraco, você pode eliminá-lo, focando apenas nos lances mais fortes. Dessa forma, você simplificará seu processo de cálculo e economizará muito mais tempo e energia mental. Vamos ver o passo a passo como calcular usando essa abordagem. É a vez das brancas nessa posição. E os lances candidatos que você estaria olhando são cavalo captura C3, roque ou dama para D5 com cheque. Uma boa regra geral é sempre olhar os cheques primeiro. Eles são os mais fáceis de calcular. Depois, olha as capturas. Nesse caso, você tem 3 cheques possíveis. Dama para D5 se destaca como o melhor porque não só dá cheque, mas também ataca o bispo. Agora você só precisa descobrir como seu oponente pode responder adequadamente. Ele pode jogar rei para F8, então você captura com cheque. Ele joga dama para A7, atacando o seu peão. Você dá cheque de novo, ele joga o cavalo para F6, você captura o peão, ele avança para 6 e assim por diante. Tente calcular pelo menos 4 lances à frente para que você possa ficar um passo adiante do seu adversário. Isso já é um ponto de partida excelente e sólido. Eu sei que pode parecer complicado no início, mas com a prática, todo esse processo ficará muito mais rápido. Estratégia 8. Use a regra 20-40-40. Quando se trata de melhorar no xadrez, uma das partes mais
superestimadas é o meu jogo e o final. Uma ótima ideia de estruturar seu tempo de estudo é seguindo a regra 20-40-40. Gaste 20% do seu tempo com aberturas, 40% com meio jogo e 40% com finais. Se você pensar bem, isso faz todo sentido. A maioria dos jogos é decidida no meio jogo ou no final de jogo. Quanto ao meio jogo, algumas estratégias que te ajudarão a vencer são: conecte todas as suas peças para que nenhuma fique isolada, coloque suas torres em colunas abertas, tente trocar seus peões laterais por peões centrais para poder controlar o centro. Se seu oponente tiver um peão isolado, bloqueie-o com uma das peças, de preferência com o cavalo. Não crie casas fracas em sua posição. E se você estiver com vantagem, simplifique a posição trocando peças. Magnus Carlsen é um mestre nisso. Assim que ele obtém a vantagem, ele praticamente força a troca. O final do jogo é a fase do jogo que começa quando a maioria das peças já desaparecer do tabuleiro. Nesse ponto, a abordagem muda completamente da abertura ou do meio jogo. Não se trata mais de desenvolver peças ou atacar o rei. Muitas vezes é apenas sobre como ativar o rei e promover um peão. Para jogar bem essa fase, é essencial conhecer alguns padrões típicos como dama contra peão, finais de torre, situações de afogamento, porque reconhecer isso pode aumentar drasticamente suas chances de vencer. E se você os reconhecer imediatamente, você jogará com confiança e precisão. Se você quiser praticar, o Chess.com tem puzzles feitos especificamente para te ajudar a melhorar nessa parte do jogo. Damas e cavalheiros, eu me chamo Irlo e essa é a minha contribuição para você. Se você gostou, não deixe de se inscrever. Além disso, deixa teu hate aí nos comentários e volto daqui a 6 meses para ver o quanto você evoluiu. Até a próxima.